Muito bom dia, é um prazer estar aqui de carne e osso, não como avatar ainda, provavelmente qualquer dia já estará aqui um avatar e eu estarei a trabalhar noutro sítio. E no seguimento do que falámos, do que temos estado a falar aqui hoje de manhã, no fundo venho-vos falar de futuro, e venho-vos de futuro e de presente. E venho-vos falar de um tema que está na ordem do dia da Europa, mas está na ordem do dia de Portugal também, a reindustrialização. E de certeza, quando falamos em reindustrialização, muitos pensarão naquelas imagens a preto e branco da Revolução Industrial, as chaminés a deitar imenso fumo, aquelas linhas de montagem repetitivas e, no fundo, aqui uma era muito sombria. Mas a verdade é que reindustrialização hoje em dia não tem nada a ver com isto. Reindustrialização hoje em dia é a reinvenção da nossa capacidade de criar, de inovar, de prosperar. É, no fundo, pensar como é que nós conseguimos fazer as coisas de forma diferente, de forma mais digital, com um fator humano muito importante, e como é que nós podemos pôr a Europa no mundo, na posição mais frontal, sabendo que a Europa está hoje em dia entre várias pressões. Por um lado, temos a pressão das cadeias de abastecimento, no fundo, com que estão a viver épocas muito estressadas, decorrentes das muitas décadas que nós tivemos de globalização, que na altura foram uma aposta certeira, pelos motivos que sabíamos, mas hoje em dia a verdade é que essas décadas de globalização o que causaram foi uma Europa mais débil, uma Europa muito dependente de infraestruturas, muito independente destas cadeias de abastecimento, quer industriais, quer energéticas, e quando confrontada com outro tipo de pressões, como infelizmente estamos a viver, temas geopolíticos, temas de contexto económico, a verdade é que fragilizam a Europa. E, portanto, a Europa tem rapidamente de começar a ganhar essa soberania, a ganhar essa independência, a reindustrializar-se. Isto porquê? Porque nós vivemos num mundo de constante mutação, vivemos num mundo em que, infelizmente, a geopolítica não parece ficar mais simples, antes pelo contrário, cada vez mais complexa, e onde há uma série de mega tendências que hoje em dia já não são tendências, são realidade, e que, no fundo, fazem com que a Europa precise mesmo de acelerar este processo de reindustrialização. E estamos a falar de toda a transformação digital, e temos exemplos de outras zonas do mundo que estão muito mais à frente do que nós, a Ásia, os Estados Unidos, em termos, por exemplo, de inteligência artificial. Estamos a falar também de todas as transições climatéricas e tudo o que isso implica para as empresas e para cada um de nós, mas estamos a falar de muitas outras tendências que, no fundo, estão a impactar bastante a nossa vida. Por exemplo, os movimentos migratórios para as cidades, com as cidades a estarem cada vez mais, concentradas e a terem de repensar também toda a sua dinâmica, não só numa perspectiva de sustentabilidade, mas também numa perspectiva de experiência para o cidadão e de mobilidade. E, no fundo, quando nós olhamos para a reindustrialização, não é fazer mais, é fazer melhor, é aplicar inteligência onde antigamente havia força bruta, é aplicar capacitação de recursos humanos, capacitação tecnológica, onde havia antigamente mão de obra. É, no fundo, repensarmos e aplicarmos a tecnologia, porque a tecnologia é que está a liderar esta reindustrialização. Aliás, não só a tecnologia, é, no fundo, aqui um balanço perfeito entre a tecnologia e o fator humano. Como é que nós conseguimos criar aqui uma reindustrialização muito digital, passar do analógico para o digital, mas também assente neste fator humano que é cada vez mais importante e, como temos visto nas apresentações anteriores, também cada vez mais escasso. Se calhar, começando a falar de tecnologia. Tecnologia, no fundo, e eu já tenho dito isto várias vezes, pode ser um superpoder que a Europa tem versus as outras regiões. A verdade é que nós temos universidades excelentes na Europa e, portanto, temos todas as condições para conseguir acelerar em tecnologia. E eu deixo-vos aqui alguns exemplos de tecnologias que, no fundo, já existem, algumas bastante e muito faladas e mais faladas do que implementadas, mas outras que não são tão do conhecimento de todas as pessoas e que têm trazido ganhos muito importantes. E são tecnologias que estão a ser feitas desde Portugal, são soluções tecnológicas que nós estamos a construir desde Portugal, e a Siemens é um excelente caso disso, que tem um centro de competência de 1.500 pessoas em Portugal, e somos o 6º maior centro de competência do mundo, que é incrível para uma empresa que está assediada em Portugal, e no fundo estas são tecnologias que são feitas desde Portugal para o mundo. Deixo
falando primeiro, inquestionável, inteligência artificial. Hoje em dia falamos muito de inteligência artificial, mas a verdade é que as empresas ainda não estão a massificar e a maximizar o valor e a massificar a utilização da inteligência artificial. Porquê? Primeiro, porque é preciso olhar para as foundations, é preciso garantir que temos três aspectos resolvidos e bem feitos. Por um lado, a política de dados, e no fundo termos aqui os dados bem etiquetados, bem identificados, organizados e no fundo que respeitem a toda a regulação da RGPD. O segundo tema, o fator humano, no fundo, como é que nós conseguimos que as pessoas tenham a capacitação que é precisa para implementarem todos estes temas de inteligência artificial. E o terceiro tema, que são os processos. Não faz sentido digitalizar processos complexos, não faz sentido colocar a digitalização em cima da burocracia. Ouvimos hoje o Sr. Ministro que está, no fundo, também a trabalhar bastante neste tema. Nós temos de repensar os processos, simplificá-los e garanti-los que eles estão prontos para este novo mundo. Mas, no fundo, aqui a inteligência artificial, que as empresas deviam estar a apostar mais e a conseguir experimentar mais, nem que seja em pequenos casos de uso nas suas operações, vem trazer muitos ganhos e vem acelerar todo o processo de inovação, vem trazer otimização, por exemplo, de sistemas críticos, vem garantir que nós conseguimos reduzir bastante, por exemplo, e temos estado a trabalhar com empresas no setor da água, reduzir as fugas que existem, identificar e reduzir, vem otimizar os recursos e através da previsibilidade de comportamentos futuros, gerir de forma muito mais eficiente os recursos que existem e, portanto, sem dúvida que a inteligência artificial, ainda não sendo massificada, já está a trazer, a maximizar o valor que pode trazer para as empresas. Um segundo tema inquestionável, já referi, é o tema dos dados. Ou seja, sem dados nós não temos visibilidade, não temos transparência, não temos capacidade de tomar decisões rápidas em tempo real. Sem dados não há inteligência artificial. Portanto, sem dúvida que as empresas, não sendo um tema sexy, mas as empresas têm de olhar para este tema com muito cuidado. Um terceiro tema eu também gostava aqui de deixar, que não é tão mainstream, mas que nós temos estado a trabalhar bastante desde Portugal, na Siemens, e com cada vez mais ganhos para as empresas, é o metaverse industrial. Sem dúvida que muitos, de certeza, que se lembram do metaverse, não é? Aquela promessa do universo digital, onde nós todos íamos ter o nosso avatar, íamos ter uma vida paralela, e onde íamos fazer amigos, dizia-se que íamos poder casar outra vez, não é? Portanto, com outras pessoas, ou seja, era um bocadinho aqui o sonho do mundo real, e tínhamos um mundo real e um mundo digital, portanto aqui uma vida paralela. A verdade é que percebemos que esse metaverse individual, vamos lhe chamar assim, acabou por não vingar para já, nunca podemos falar no futuro, mas o que está a vingar é o metaverse industrial. É uma grande aposta nossa e é, no fundo, a possibilidade de simular e espelhar realidades muito complexas, e estamos a falar de fábricas, estamos a falar de redes, infraestrutura, cidades, e, no fundo, simular e espelhar num ambiente digital. Isto o que é que permite? Como podem imaginar, permite estarmos a brincar, vou usar o termo, mas no fundo permite cenarizarmos e uma série de hipóteses com uma velocidade muito mais acelerada, com custos muito mais baixos e, no fundo, podermos estar a fazer hipóteses reais, mas no mundo digital, que nos vão permitir depois acelerar a implementação. Eu deixo-vos aqui uma nota e um convite, se tiverem tempo no intervalo, convidava-vos a irem temos aí uma exposição fora da Siemens, onde podem ver algumas destas tecnologias e são interessantes. E deixo-vos aqui um caso concreto, por exemplo, na Siemens nós estamos a trabalhar, a Siemens Portugal, estamos a trabalhar com Singapura neste omniverso industrial e o que Singapura quer é, no fundo, ter a representação da sua indústria por forma a ser muito mais competitiva, muito mais real e a conquistar cota de mercado naquela região do mundo. Mas outro tema aí dentro do metaverso industrial é o tema dos Digital Twins, que certamente também já ouviram, e os Digital Twins, no fundo, são uma representação digital de realidades. Estamos a falar aqui de sistemas, de processos, no fundo, de redes também, e que permite, ao longo do ciclo de vida de um produto, por exemplo, ou do ciclo de vida de um processo, conseguir ir também mapeando todas as alterações, todos os cenários que são possíveis e também ter ganhos muito rápidos, quer de produtividade, quer mesmo do output que é desejado.
E deixo-vos um último tema também, que é muito, muito importante, à medida que o mundo vai sendo cada vez mais digital, que é o tema da cibersegurança. No fundo, nós queremos estar seguros, queremos que os nossos clientes estejam seguros e queremos garantir que esta indústria vai ser uma indústria segura. Portanto, é um tema também para o qual nós temos olhado muito e a par com o que o Sr. Ministro referiu da interoperabilidade, a verdade é que a cibersegurança e a interoperabilidade são fundamentais nos dias de hoje para conseguirmos uma reindustrialização forte na Europa. Um segundo tema, o de fator humano. Sem dúvida que nós não conseguimos fazer tudo isto se não tivermos as pessoas capacitadas, se não tivermos as pessoas a perceber que têm de aprender por si só. Temos, como é óbvio, de lhes dar as ferramentas para poderem aprender e de lhes dar uma cultura de risco, uma cultura onde as pessoas podem experimentar o risco e podem aliar a sua cultura à tecnologia. E, mais uma vez, deixo-vos aqui um caso nosso da Siemens de Portugal, que temos laboratórios na nossa sede, aqui em Lisboa e no Porto também, onde aliamos esta tecnologia de ponta a todo o fator humano, permitindo assim ganhos muito grandes e uma rapidez muito grande a endereçar, no fundo, problemas concretos. Portanto, no fundo, vermos que Portugal tem todas as condições para poder estar aqui e ser um bocadinho líder nesta corrida para a reindustrialização. Nós temos uma localização privilegiada, temos recursos renováveis, temos universidades que estão nos topos dos rankings mundiais, não é? Temos o Cristiano Ronaldo e as universidades, portanto, no fundo, são assim os dois grandes números, 1, 2 e 3 que nós temos a nível mundial. E temos também alianças estratégicas com a maior parte do mundo civilizado, vamos lhe dizer assim, e que também permitem muito a criação destas parcerias que são tão importantes e desta colaboração também que o Sr. Ministro falava. Portanto, para finalizar, eu sou uma otimista, como podem ver, acredito muito que nós temos todas as condições para acelerar, acredito muito no poder da tecnologia associado a este fator humano incrível que existe em Portugal. Agora temos de mudar um bocadinho o mindset, temos de arriscar mais e temos de ir experimentando, muitas vezes em use cases mais pequeninos, como é que a tecnologia nos consegue impactar as nossas empresas, pequenos casos dentro das nossas empresas e como é que nós conseguimos também motivar e fazer o upskill das nossas pessoas para garantir, em conjunto com a indústria muito forte que nós temos em Portugal, para garantir que Portugal pode ser uma nação pioneira em termos de reindustrialização e, no fundo, dá aqui um grande exemplo a todos os outros países da Europa. Muito obrigada.